Que bom. Martinha, eu tô olhando essa foto aqui, é surreal, né? É surreal, né? Até eu não acredito. É surreal. É, É mas surreal. eu fico muito, muito contente quando eu vejo isso, né? Vamos falar pra galera aqui. Ó, Vamos. para você chegar, é desafiador, hein? É desafiador. O ponto mais É, importante de você sair dessa foto aqui e passar para esse corpo aqui é, é você manter a motivação. isso. Onde, Cabeça. então, é a cabeça. O que que você fez? A gente não vai falar nem estratégias técnicas de treino, de jejum. A gente pode falar isso mais no final da live. Uhum. Mas você é um cara fora da curva. Então, o que que te Obrigado. motivava? Não, de verdade, para você manter firme e forte, seguindo o passo a passo, sem distrair, focado naquilo que é preciso ser feito, porque a gente fala assim, olha, é preciso fazer aquilo que é preciso ser feito. Mas aí, tanta coisa acontece na nossa vida, porque a vida, você tem filho, você tem família, você tem que trabalhar, você tem altos e baixos, e como que a gente não sai do trilho? Então, vamos falar hoje principalmente sobre motivação. Então, primeiro de tudo, se apresenta para a galera aqui, onde você está, como que é seu nome, quantos anos você tem. Fala um pouquinho de você, Martim. Tá bom. Eu sou uruguaio, com mãe brasileira. Agora eu fiz em fevereiro 46 anos. E eu moro aqui no Uruguai, né? Agora estou numa cidade de praia que chama Pinar, é aqui onde eu moro. E, bom, fui esportista a minha vida toda, desde que eu lembro, comecei aula de natação no clube, depois fui jogar bola de criança, aí joguei bola há muito tempo, depois fui para o triatlon, quando eu morava aí no Brasil, eu morei em São Paulo uns 8 anos, fiz até uma meia maratona lá no Rio. Aí depois passei para o biatlon, aí depois fiquei ou nadava, ou fazia bicicleta, ou corria. A questão é que nunca parei de jogar bola e nunca parei de fazer atividade física, mas também nunca consegui definir como agora. Era uma coisa incrível que chegou com o tempo, né? Então essa aí é a minha apresentação. Estou fisicamente e de cabeça para esse lado assim de alimentação saudável, eu estou no meu melhor momento, sem dúvida. Com Me- 46 anos, né? Então, Hum. assim, já está caindo aquele conceito de idade, né? Aquele conceito que você tem de criança, que você é novinho, depois você é um pouquinho mais velho. Aí passou os 40, não, vou ficar com barrigão, tomando cerveja, porque a vida é assim. E não é assim. Quer dizer, Martim, o pessoal está perguntando, desculpa interromper você, o não, pessoal está perguntando pode ir, pode ir. Pode perguntar. como que foi a jornada. Por exemplo, você estava assim, aí Hum, você, aí você em 10, vamos fazer por mês, para a galera entender. Em 30 dias você perdeu quantos quilos? Você lembra? em 30 dias, deixa eu ver, a gente ficou. Em 30 dias eu devo ter perdido uns 6 quilos, mais ou menos. Legal. Em 8 semanas você perdeu quantos Em quilos? 8 semanas eu cheguei nos 10. 10 quilos. E É. aí, para você chegar nesse corpo aqui, foram quantos meses? Foram, para chegar nesse corpo aí, já te falo, foram uns 4, 5 meses, não mais do que isso. 4, 5 meses. Então, ou É. seja, desse corpo para esse corpo você eliminou quantos quilos? 25. 25 quilos, galera. É, 25 quilos. E vinte e aí, cinco. me fala um pouquinho agora, o que te mais motivava? Porque eu sei que é desafiador você seguir nesse passo a passo. Eu É. te dei aqui, digamos, um mapa. Eu falei, Martim, a gente tem que fazer isso daqui. Mas uma coisa é eu pedir para você fazer, outra coisa é você fazer aquilo que eu estou pedindo. Então, o que mais te motivava, o Martim, 46 anos, a buscar isso, buscar essa saúde? O que fala, cara, eu não posso parar? Então, eu queria, por primeira vez na minha vida, ter o abdômen definido. E ainda estou chegando lá.
Não é uma questão assim que eu já estou pronto, mas estou cada vez mais perto. Então, assim, cada coisa menos gordurosa que eu como, eu estou chegando mais na meta e mais na meta. Aí eu estou fazendo muito abdominal, mas não estou fazendo abdominal para definir. Não é por. Eu sei que você fazendo muito abdominal não é o único jeito de você definir. O abdômen já está aí. Mas eu estou gostando tanto de fazer esse exercício, porque quando você tem um abdômen forte, quer dizer que tua coluna está boa. Você não, é difícil você sentir uma dor ou dar um mau jeito, porque teu músculo está forte. Acontece a mesma coisa com a perna, com tudo quanto é músculo, né? Então, assim, não faço um esforço porque eu adoro fazer abdominal, né? Que nem eu falo, eu adoro agora fazer a canoinha, né? Então, o que me motivou, eu queria estar melhor, física e emocionalmente. Então, eu estava no momento com 106,5 kg, que é essa foto aí no comecinho, 106,5 kg, e eu nunca tinha, nessa aí eu estava com 106,5. E eu nunca tinha chegado lá. Então, assim, aí eu falei, ó, agora estou na descida de verdade. Se eu não fizer alguma coisa comigo, vou entrar nesse negócio da idade, né? Nesse lance que a gente tem criado na cabeça. Você é velho, você tem que ser gordinho. Você tem que ser de cabelo branco. Quer dizer, a gente não nega que a gente envelhece. Isso a gente sabe. Mas dá para você curtir esse passo da idade do jeito saudável. E é muito melhor. Então, assim, eu estava na descida, descia. Era só Coca-Cola, era só doce, só carboidrato. À noite eu vomitava, sabe aquele refluxo? Eu estava deitado e vomitava, assim, acordava às 3 horas da manhã, depois acordava de novo às 5, não estava conseguindo dormir e não estava me sentindo bem. Aí a ansiedade ia para cima e eu voltava a comer de novo. Eu falei, um dia eu vou parar. Até que um dia eu falei, não dá mais. Não dá mais. Aí falei, tirei uma foto aí no espelho, que é essa foto que estava aí. Aí já comecei com vocês. E o que me motivou foram várias coisas, né? Eu me desconhecia. Eu não estava me conhecendo com aquele barrigão, sabe? É, fora isso, a barriga é um excesso que você vê. Mas, quando você está com aquele barrigão, provavelmente, não estou falando que em todos os casos, você está com um excesso de ansiedade, né? Um excesso de decisões erradas na tua vida, um excesso de, sabe, um caminho que não está bom para você. Geralmente vai junto, né? E eu estava nesse caminho, né? Eu estava nesse caminho, assim, sabe? Estava discutindo muito, estava brigando muito, tava com uns pensamentos assim, sabe, não estavam legais, sabe, tava tudo sujo, entendeu? Então, o que tem o corpo é que às vezes, eu repito, não é sempre, né, mas às vezes ele vai com aquilo que você tem aqui dentro. E eu não estava bem. E eu não estava bem. Então, assim, quando eu vi um abdômen definido, né, assim, numa foto ou um grande exemplo para mim foi você e a Rafa, né? Pessoal de família, assim, dois trabalhadores, assim, bem fortes, que falava assim, ele estava de um jeito, e agora está de um outro jeito. A Rafa estava de um jeito, e agora está de um outro jeito. Por que se eles estão assim, eu não consigo estar assim? Aonde está a diferença? Porque somos todos seres humanos. Aí eu falo, eu acho que tem que ajustar alguma coisa, né? Então aí eu olhava o físico o teu físico, no físico da Rafa, tudo definido, aquilo que vocês falavam. Aí também no Instagram você vê aquele abdômen que sempre me atraiu, né? Aí eu acho que eu fui por aí. E aos poucos eu fui descobrindo que isso está diretamente conectado com a tua cabeça. Porque ao você comer menos farinha, pelo menos, eu experimentei que ficava muito mais calmo. Ao eu reduzir a quantidade de açúcar, ficava menos ansioso. É claro, você começa ontem, hoje, você já está um pouquinho melhor.
Depois de amanhã, você está um pouquinho melhor, mas você ainda quer voltar para lá, porque você está mais perto da onde você estava do que aonde você vai. Então, é assim, tinha momentos muito difíceis, é claro, né? Mas aí era uma coisa que vinha ou de fora ou de dentro de mim que dizia, não, vamos lá, é só esse momentinho. Aí eu comecei a experimentar o seguinte, olha que manhã boa que eu tenho quando eu tenho uma noite onde eu resisti de comer aquele doce, aquela farinha, aquele macarrão, aquele pão que a gente come, né? Aquela coisa. Fora aqui, eu não estava me nutrindo, porque eu parei de comer salada, parei de comer carne, parei de comer tudo que é bom. Então eu estava comendo farinha, doce e porcaria. Aí uma hora pensei para mim, mas vai chegar um momento que esse negócio vai explodir aqui dentro. Não dá mais. Eu não conseguia amarrar o meu cadarço direito. Tinha dificuldade para colocar a minha meia. E assim, sabe, para me levantar, para brincar com a minha filha, era tudo muito mais pesado, sabe? Ficava com sono, tal. Era toda uma sensação assim que não estava legal. Aí eu decidi que eu ia gostar de mim mais. Eu ia começar a me querer. Então, aí eu falei, ó, nessa descida que eu tô, aqui não tem um final feliz, né? E eu nunca tinha me visto assim. Então eu lembrava do que eu tinha sido, aquele jogador de futebol, aquele triatleta. Eu falei, o que eu tô fazendo comigo, né? Não tá ficando legal isso para mim. Aí eu fui fazer um exame médico para pegar o plano de saúde pelo trabalho e não me aceitaram por obesidade. Aí eu falei, aí não dá. Nunca tinha acontecido na minha vida, né? Não me aceitar por doença e eu estava obeso. Aí eu falei, cara, tenho que fazer alguma coisa comigo. Aí eu comecei. Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E uma coisa assim que me ajudou muito e eu senti, como é que eu posso falar? Eu senti que ia estar tudo certo muito rápido, foi a comida. Foram 3 ou 4 dias sem farinha, quando eu comecei o trabalho com vocês. Aí eu falei, cara, isso aqui vai longe. Isso aqui é o caminho. Quando eu fui fazer os exercícios por primeira vez, tio Ed, foi uma frustração tremenda. Porque eu não conseguia fazer. A canoinha, quando eu fui fazer, eu falei, cara, não vou fazer isso nunca. É impossível. Como é que o cara faz tão leve assim, sabe? A mesma coisa com a flexão de braço, agachamento também. Foi terrível, assim, sabe? Não conseguia entender aquilo lá. Então, assim, falei, vou fazer, mesmo que, sei lá, em 1 minuto eu posso fazer 4, vou fazer 4. Em 1 minuto eu posso fazer 3, vou fazer 3, mas vou terminar. Então, assim, foi um pouco de, sabe, martelada, 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 e aos poucos foi se criando o quebra-cabeça, sabe? Aí eu já não tinha muito sentido parar de comer farinha, parar de comer doce, fazer toda a zona verde. E no outro dia, quando eu fazia o exercício, estava muito melhor. Aí a roda vai. Aí a roda vai. Aí a roda vai. Aí você vai no espelho, sei lá, você vai tomar um banho, alguma coisa assim. Aí você levemente, assim, bem devagarinho, você sente teu ombro lá. Opa, olha a forminha aqui, tá parecendo assim uma coisinha, né? Aí você vê que você desincha, né? Você para de tomar refrigerante, você para de comer farinha, e aí muda o humor. Aí você começa a ficar mais positivo, mais alegre, você, sei lá, você caminha diferente, aí começa aquela roupa, sabe, a não apertar tanto, e aí vai. E aí vai. E também dizer que eu tive o apoio de vocês, né? Qualquer dúvida que eu tinha, assim, por exemplo, tem alguns alimentos que, mesmo você tendo a dieta, né, a alimentação certinha, você fica com dúvida, né? Que nem, vamos supor, sei lá, a farinha de mandioca, pode? Estou dando um exemplo assim, né? Aí eu perguntava para o tio Ed, aí estava lá a resposta. Então aí você vai criando a tua confiança, né? E assim, a minha motivação foi eu quero me querer. Eu quero gostar de mim. Porque eu estava me fazendo muito dano. Então, a parte prática da coisa é aquela comida que você engole. Mas isso
vem através de uma emoção que não está muito boa na tua vida. Então, quando você junta uma coisa com a outra, você acaba se acabando, né? Uhum. E você sabe que um ponto muito interessante é você a foto ela pode salvar a tua vida, entende? Porque quando você, muitas vezes na correria do dia a dia, principalmente nessa intensidade de transição, nessa fase que você nasce os filhos, que você começa a trabalhar, às vezes, 2 trabalhos, 2 jornadas, acorda muito cedo, dorme muito tarde, tem pouco tempo para se cuidar, passa muito rápido isso. E esse muito rápido é muito entrega para todo mundo, menos para você. E aí, muitas vezes, quando a gente olha, já passou um pouco tempo, mas o teu corpo mudou completamente. E muitas vezes a gente não sabe o quanto que a gente piorou. Porque as pessoas não falam que você piorou. Ninguém vai chegar em você e falar, cara, você precisa se cuidar. A não ser que essa pessoa te ame muito. Porque normalmente, se você está no meio de pessoas que também estão igual a você, as pessoas não vão falar porque você é mais um quarentão com barriga. Então, você é um normal no meio de pessoas normais ali. Então, o ponto todo é quando você se olha e você se encara. Você com você mesmo. É. Que luta, o que está acontecendo comigo? Então, um ponto muito importante, por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando os alunos mandam as fotos aqui, eu peço, gente, manda as fotos aqui para eu poder ver como que vocês estão, para a gente avaliar juntos e ver qual vai ser a melhor estratégia. Se é ganhar massa muscular, se é só perder gordura, se é fazer os dois, para a gente analisar o objetivo daquele aluno. E aí as pessoas, tio Ed, que vergonha, cara, quando mandam as fotos. Muita gente, tio Ed, eu não sabia que eu estava assim, cara. Meu Deus, que susto, meu Deus, como é que eu tô? Me ajuda, me salva. O que é que acontece? Eu falei, caraca, quanto tempo que você não se olha no espelho? E aí, um ponto muito interessante que a gente não pode fugir da gente mesmo. E aí, uma imagem, há uns 5, 6 anos atrás, eu tive uma aluna que eu só consigo, olha como a gente vai nessa evolução, ajudando as pessoas, eu percebi o quanto que isso é grave. Eu tive uma aluna que ela, eu conversando com ela, como que você está, como você está se sentindo, tal, falou, Tivete, chegou um ponto na conversa tão profunda que ela confessou um negócio para mim que eu nunca mais esqueço. Ela falou assim, Tivete, já tem alguns anos que eu não me olho no espelho. Eu falei, o quê? Toda vez que eu vou escovar os dentes, eu apago a luz do banheiro para não ver a minha cara, porque eu tenho vergonha do meu rosto. Eu tô nesse nível, Muito eu tô nesse forte. nível. Isso é muito forte, isso eu nunca mais esqueci isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encarar a realidade. Esse é o primeiro ponto, entende? Aí, quando você fala, agora eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda. Porque se a gente fica simplesmente na roda do rato ali, rodando, rodando, a vida vai passar e vai passar e vai levar a gente para um buraco, que eu chamo isso de buraco metabólico, onde as doenças estão te esperando. E a gente chega muito rápido lá, cara. A gente chega muito rápido nesse buraco, principalmente agora depois de 40 anos. Então aí você se reconhece, viu que havia ali um problema, que você queria mudar aquilo. E aí como é que você me achou? Como é que foi? Você está no Uruguai e eu estou aqui no Brasil, a gente né, na internet. Como que foi isso? Como que você encontrou o programa ST40? Então, na realidade, no Instagram, né? Aí você sabe, né? Você fica passando lá, passando, passando, passando. Aí teve um dia que eu vi, me chamou muito a atenção o nome, né? Porque, claro, estava passando os 40, aí eu vi o teu corpo, o corpo da Rafa, vocês também estavam passando os 40. Aí eu comecei, e aí olhei, comecei a seguir vocês, tal. Aí eu vi todo o programa, tal, o corpo, como ficava, falava da alimentação. Aí você tinha alguns profissionais que estão com você até o dia de hoje, que falavam muito de alimentação. Tinha lá uma nutricionista, acho que ela é do Rio, tem uma que mora em Portugal, ou tá acho que tá na Turquia, uma coisa assim, né? Aí eu comecei a escutar o que eles tinham para dizer. E era super legal o que eles diziam, né? Mas aí, assim, não tinha começado, só escutava, né? E provavelmente estava escutando aquilo, comendo alguma coisinha daquela época, né? Eu curtia desse jeito, mas já estava começando aí, né? Até que, bom, eu seguia, eu falava, olha o físico desse cara, olha que legal, olha eles dois como é que
como que eles estão fazendo legal, né? Olha o corpão que eles têm. Aí você contou a história da Rafa, que a Rafa queria entrar para a faca, e aí na época da pandemia você falou, para aí, deixa eu dar uma última estudada, e funcionou. É o que vocês fazem até hoje, né? Então eu falei, olha que legal, né? Ajudando a mulher dele a trabalhar nisso, né? Família, tem uma filha, uma pessoa normal, como qualquer um, né? Aí eu falei, na hora que isso é tudo um processo, né? A gente tem um momento que a gente pensa que uma coisa terminou e a outra está começando, mas na realidade a gente nunca sabe quando começa o processo e quando a gente termina. Só que na metade você tem que tomar uma decisão. Então, na hora que eu tomei a decisão de fazer alguma coisa, como eu já tinha visto vocês no Instagram e tinha seguido vocês, aí eu falei, é com eles. Vai ser com eles. Então, era o que eu estava precisando para fazer minha mentoria. Né? Porque tanto você como a Rafa e o time são os meus mentores. Por quê? Porque eu nunca tive tão bem fisicamente e essa relação com a comida que eu tenho agora, como até agora. Então eu considero isso o meu mentor de vida. Assim foi no teatro, assim foi na música. É um mentor que te ajuda a melhorar em algum aspecto importante da tua vida. Então aí falei, ó, agora vamos. Eu estando no Uruguai, eu tentei fazer o pagamento daqui. Mas não dava, porque aqui tem Itaú, lá tem Itaú, mas por uma questão de conta não dava. Então foi aí que a Rafa entrou em contato comigo por privado. Eu acho que ela fez de tudo para me ajudar, né? Aí eu terminei achando o meu amigão, Fábio, que mora em São Paulo, e foi ele que fez o depósito para vocês lá. Então, assim, quando a gente... que nem o Caetano fala, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. É a mesma coisa, né? Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente acha, sabe? Se não fosse o Fábio, teria sido, não sei, de algum jeito a gente acertou. E não foi assim uma coisa tão fácil, porque tentei a primeira vez, não deu, tentei a segunda, não deu, e a Rafa estava lá. Aí eu senti um apoio, né? Falei, ó, esse pessoal é legal, né? Porque tá me ajudando a conseguir aquilo. E aí foi no Instagram, com esse trabalho que vocês fazem. Uma coisa importante, eu lembro, era a informação que você passava. Essa informação, assim, era tão eficiente que chegou como se fosse uma flecha na cabeça, assim, sabe? E na alma também, né? Então, assim, eram pontos bem legais. Então, o carboidrato tem aquilo. A comida industrializada tem aquilo. E por quê? Por isso. Faz sentido. Ó, que legal, é verdade. Antigamente, o pessoal não comia tanto carboidrato. Tinha que fazer toda a fabricação, não tinha indústria. Então, assim, isso que vocês falavam estava alinhado com aquilo que falavam os nutricionistas. Estavam alinhado com aquilo que falava o nutricionista esportivo. Então, aí eu fui fazendo o círculo, sabe? Eu falei, cara, isso aqui vai me ajudar. E hoje a prova é que não faz um ano ainda. Em agosto vai fazer um ano. Falta ainda para agosto. E eu tô, assim, muito mais perto, sabe? Você tá lá já, na verdade, né? Agora, o que eu falo, o Martim foi engraçado, que ele falou assim, eu lembro, né, a gente conversando, ele falou, tio Ed, eu falei, Martim, tá bom? Ele, não, quero mais um pouquinho. Tá bom. E aí, você vai mandando as fotos, a gente vai avaliando, né? E aí ele falou, tio Ed, eu quero definir, cara. Eu quero definir, vamos embora. Então eu falei, para definir, a gente vai ter que fazer isso. Você tá disposto a fazer isso? Cara, o que eu preciso fazer? E aí, olha o abdômen dele, gente. Não, foi incrível, né? E quando eu vi esse abdômen aqui, eu juro que eu fiquei emocionado, porque quando a gente fala aqui, quando você tá aqui e você fala que quer definir, eu penso assim, muitas pessoas me falavam que queria definir. E eu tô ali o tempo todo, mas poucas pessoas, na verdade, chegam nesse nível aqui. Porque uma coisa é você emagrecer, outra coisa é você definir. Para você chegar nesse nível aqui, você tem que subir os 10 andares do prédio.
né? Então, ou seja, para você emagrecer, você sobe só 5, 6. É onde que a grande maioria das pessoas estão. E tá tudo bem se você não quer um abdômen definido. Mas definição exige mais trabalho do que emagrecimento. Entendeu? Então, às vezes. E tá tudo bem, tem gente que não quer definir a barriga e quer só emagrecer e tá tudo certo. Mas esse ponto aqui de definição, gente, é o que eu falo sempre. Quando você chega nesse nível aqui, o Martim aqui, ele tá com certeza aqui próximo de 15% de gordura, um pouco menos ou um pouco mais, mas muito próximo disso. Isso é sinal que a quantidade de gordura dentro da barriga dele, que é a gordura visceral, também é muito pouco ou quase nenhuma. Esse é o ponto. Se não está acumulando gordura para fora, não acumula gordura para dentro. Então, fisicamente falando, ele está mais bonito, atlético, mas a saúde dele também melhora. É isso que as pessoas não associam. Eles acreditam que esse corpo aqui é um corpo de uma pessoa que é um atleta. Eles não olham sempre, as pessoas não olham esse corpo aqui de forma extremamente saudável. É o que eu falo. Isso aqui é uma super saúde. Entendeu? Quando você atinge um patamar desse, uma pessoa com mais de 40% de massa muscular, com percentual de gordura abaixo de 15%, digamos, quase um super-homem. Então, é um super-homem. É uma pessoa acima da média. Talvez, se eu fosse falar isso, você estaria entre os 5, um percentual de 5% de pessoas de mais de 40 anos. Né? A gente pensar num extremo desse lado aqui, a gente sabe que hoje 70% da população acima dos 40 está acima do peso. 70%. A cada 10 pessoas, 7 estão acima do peso, agora depois dos 40. Então, seria esse extremo aqui. Desse extremo aqui, existe 5% de pessoas que são definidas. Então, é um extremo. Aí, o ponto todo é que o quanto que você quer chegar do outro lado, e quanto de saúde você ganha ir para esse lado. E aí tem uma ponte, um gráfico muito interessante que eu chamo e falo para vocês. Desse lado aqui está a doença. Aqui em cima está a saúde, o bem-estar. Aqui está a super saúde. Eu quero levar vocês para cá. Porque quanto mais definido saúde, massa muscular e menos gordura vocês têm, mais longe da doença vocês estão. Então, aí vem um baque, por exemplo, vem um Covid da vida, você dá uma baqueada, mas você não vai lá para lá, pro outro lado. Você tem uma baqueada, mas você não fica doente. Você se recupera muito rapidamente. Agora, se você está muito próximo da doença, qualquer coisa que você tiver, pegou uma chuva, já fica resfriado. Pegou, sei lá, algum problema físico, já tem dificuldade para recuperar. A sua capacidade de recuperação sobre qualquer doença é muito reduzida. Então você tem como melhorar isso do outro lado. Por isso que hoje a pessoa se sente melhor. Porque muitas vezes acontecem coisas com você, você até fica doente, mas você nem percebe. Porque o teu corpo tem uma capacidade maior de recuperação sobre qualquer tipo de infecção, qualquer tipo de bactéria, qualquer coisa que acontece no seu corpo. E isso é excelente. Então, é um super-homem, né? Digamos assim. Engraçado que isso aqui me levou a um melhor entendimento da minha vida. Olha aqui, olha que engraçado. Eu fui para minha infância e fui tirar umas conclusões de vida lá de trás, né? Aí hoje eu tenho uma filha de 5 anos, né? A Paulina. E eu também vendo nesse lance da alimentação, o que foi passado para mim, estando mais alerta para o que eu vou passar para ela, né? Então, assim, aí vem aquele conceito do o que é normal, o que acostumam a gente a pensar que é normal. E o normal, você vê, eu tenho sobrinhos, tenho a minha filha, na realidade, eles estão super saudáveis e é a gente que põe a comida para eles. Eles não estão pensando em comer. Eles estão pensando em brincar, eles estão pensando no agora, sabe? Então a gente enfia lá a comida por aquela coisa de não, você tem que comer. Na realidade, a criança é tão inteligente para saber quando ela sente fome. E aquela fome é fome. Agora, quando você taca doce, quando você taca farinha, e só aquilo, e só porcaria, aí ela vai começar já, desde pequenininha, a criar aquela ansiedade de que não é fome, é aquela coisa que vem lá de cima para baixo, que faz você
ter aquela ansiedade através do produto industrializado. Então aí tem a bala, tem o pão, tem o salgadinho, tem a Coca-Cola e tudo aquilo, né? Então aí você já cria aquela coisa. Mas na realidade, se você, todo mundo que tem contato com criança, você pode perceber que é a gente que chama eles para comer. Dificilmente ele chega e fala, quero comer, quero comer, quero comer. Diferente quando é doce. Se você dá um chocolate, daqui a pouquinho ele vai querer mais um, e amanhã ele vai querer outro. Então, assim, como eu falei, esse lance me fez voltar para a infância, né? Aí eu falei, em que momento eu comecei a comer esse doce, esse carboidrato e aquela porcariada toda, né? Eu comia carne, até que comia, mas não era uma coisa assim, sabe? Então, se a minha alimentação tivesse sido bem mais saudável, hoje, talvez eu estava num outro momento de cabeça, tal, né? Então, como através de uma coisa que é tangível, né? Que você pode ter na mão, você pode ser criado diferente, né? Só que, claro, você joga um filho no mundo e aí, quer dizer, eu sou o pai, mas tem a mãe, tem os avós, tem a escola, tem a vida. Você não consegue controlar tudo. Você não pode entrar nessa. Tá? Criancinha vai para o aniversário, você não vai falar para a família do aniversariante para fazer comida sem farinha, para fazer comida sem açúcar. É muito difícil escapar de tudo isso, né? Então, assim, quando eu voltei para trás na minha vida, aí eu tive aqueles momentos que eu lembrava, né? Quando que começou, qual foi o momento que eu comecei a ser gordinho, né? Porque eu era gordinho na infância. Aí depois, adolescência, eu estiquei um pouco, emagreci, mas ainda tinha aquela barriguinha. E sempre tive barriguinha na minha vida, entendeu? Então, assim, acostumam a gente a que o normal é você, depois dos 40 anos, ser aquela pessoa que vai começar com aquele cabelinho branco. Até pode estar o cabelinho branco, né? Mas não quer dizer que todo mundo tem. E depois dos 40, você faz menos esporte. Depois dos 40, você vai... É claro, você tem barriga depois dos 40, é normal. Você já não bate aquela bolinha porque você está com barriga. Aí você chega nos 60 e aquilo. Então, tem o 95% das pessoas que vão nesse normal. E eu estava indo nesse normal. Eu ia chegar lá. Agora, eu decidi ir para a casa dos 5%. A casa dos 5% é aquela pessoa que aceita que o corpo envelhece, porque é assim, não estou falando que a gente não fica velho, isso não é assim. O corpo vai tendo as mudanças normais de vida, né, do ciclo, mas você pode chegar lá bem diferente. Existe uma definição do músculo, embora você tenha passado os 40 anos. Hoje eu estou mais definido que nunca na minha vida. Eu estou melhor fisicamente que quando eu tinha 25, que eu morava lá no Brasil, né? Então, assim, eu estou provando por mim mesmo isso, entende? Eu estou percebendo uma outra coisa. Aí aquelas horas que eu passo sem comer, que a gente já, no plano, a gente já é introduzido no jejum, né? Aquela coisa maravilhosa. Cara, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão leve, tão forte, com tanta energia. Aí eu vou lá para trás de novo, né? Olha o que me falavam que a gente tinha que comer para crescer. Olha o que me falavam que a gente tinha que comer para ficar forte. Pô, tô mais forte do que nunca agora. Eu já fiz jejum de muitas horas depois que eu comecei, né? Não foi no comecinho. Isso aí é bem lá no final, depois de uma mentoria bem educada. A gente é bem educado para saber que o jejum, você tem que se preparar para o jejum. Não é que de hoje a amanhã eu vou parar de comer, não. A gente é educado, sabe? Tem uma educação alimentar que a gente segue. Mas eu experimento uma coisa tão espiritual quando eu tô sem comer. Então eu falo, a comida não é necessária, mas não é tão necessária quanto a gente foi educado para isso, entendeu? Aí depois, é claro, você conecta lá com a Índia, porque que aqueles baús, né, que existem lá na Índia, eles fazem esses jejuns de muitos dias, tal, com outro objetivo, outra coisa, né? Mas aí você conecta conhecimentos, né?
e você começa a entender muito mais. Então, assim, é um lance que você fala, ah, a foto é fundamental porque faz isso que você falava, né? Você tem que se ver. E você se ver é complicado quando você está num momento assim. É como, sabe, a foto é um psicólogo visual, vamos dizer assim. Você vê aquilo lá, você fala, cara, eu tô assim. E a foto é de frente, de lado e de costas, né? Então, ela pega tudo quanto é lugar aí para você ver. Aí você fala, né, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Então, na hora que você se vê, você, assim, no meu caso foi, eu fui lá para trás, comecei a mudou tudo. Na realidade, mudou tudo na minha vida. Não foi através de uma coisa, vamos dizer, física, real, que você pode, sabe, tocar com as mãos, que mudou uma outra coisa na minha vida. Quando eu estou assim, várias horas sem comer, eu fico menos ansioso. Eu fico mais disponível para atividade física. Eu fico mais claro de cabeça. Não me pergunta por quê, mas eu fico mais claro de cabeça. E cuidado que eu não estou falando que assim, 4 dias sem comer. Não, 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 não. Às vezes eu passo 12 horas, 16 horas, 18 horas sem comer, eu me sinto super bem. E aquele conceito de, não, como é que você vai jogar bola se você não comeu nada? Vou e me sinto muito melhor. E corro mais, e tenho mais vontade, e tenho mais força, e me leciono, e fico menos, com menos dor no corpo, sabe? Então, assim, é uma experiência assim bem calma, bem calma. É claro, no comecinho é difícil, né? Porque mudar um hábito não é uma coisa simples. Mas aí que tá, dependendo da tua vontade, da tua força, da tua disciplina, da tua insistência, da tua inteligência, você aos pouquinhos vai chegando lá, vai chegando lá e vai chegando lá, né? Os- E hoje em dia, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Porque a gente não tem essa sabedoria, mas eu não me vejo mais, assim, sabe, fazendo essa loucura que eu fazia comigo, de vomitar à noite porque comia porcaria, tal, né? Até como, às vezes, alguma coisa que eu gosto, né? Porque, mas assim, eu sei que é um dia, 2 refeições. Já depois, já não, porque eu me sinto mal, sabe? é. Você, na verdade, você tem que tirar para você saber que aquilo está fazendo mal para você. Entende? O ponto é esse. O ponto é esse. Você não sabe o quanto aquilo faz mal para você até o ponto de você tirar aquilo, identificar que aquilo faz mal para você, né? E aí muitos alimentos fazem mal para gente. O fato é esse. E aí tem pessoas que tem vários alimentos que vão fazer muito mal. Tem gente que talvez é alguns, mas o fato é que você, se você estiver inflamado, você não consegue perceber qual está fazendo mal para É, você. Esse é o ponto, entendeu? Porque muitas vezes, se você está um corpo muito inflamado, é igual aquela pessoa que fuma. Né? Se ela fuma uma cartela de cigarro por dia, se ela fumar mais um cigarro, é indiferente, ela não vai sentir nada. Agora, pega uma pessoa que nunca fumou, pede para ela dar como é que é? Uma pitada lá. Uma pessoa né? que nunca fumou, se ela fumar, dar um trago de cigarro, ela fica tonta. Ou Né? seja, o corpo está limpo. Então, ele tem uma sensibilidade maior sobre aquilo que está causando dano. E aí, por isso que a gente tem que tirar os alimentos. O que a gente faz aqui, na verdade, não é dieta. É tirar os alimentos, eu falo sempre para vocês aqui, né? É tirar os piores alimentos, e alguns alimentos até saudáveis que podem até fazer mal, porque é o que a gente estuda aqui, e aí você vem reintroduzindo os novos alimentos. E aquele que você de fato comeu, por exemplo, se você tirou, por exemplo, a lactose, tirou o leite, se você tomou leite novamente, você ficou com diarreia, com dor de cabeça, estufamento no estômago, a barriga alta, poxa, você identificou que aquele alimento fez mal. Então, você não consome mais, porque você, de forma individual, tem um problema, né? Tem uma intolerância com aquele alimento. E isso pode acontecer para vários outros alimentos, tá? Porque essa É, questão é individual. Você pode ter problema com ovo, problema, por exemplo, com batata doce, com oleaginosas, né? Mas os mais prováveis, a gente sabe quais são. São os alimentos processados. É a gordura trans, é a lactose, né? Infelizmente, muita gente consome lactose, muita gente é intolerante, não sabe. A própria caseína do leite, né? O próprio glúten. Então a gente sabe quais são os possíveis. E aí você vem simplesmente tirando alguns e vê se o teu corpo
quando você tira, quando você reintroduz, se aquilo vai fazer mal ou não. E depois é opção sua, se você quer continuar consumindo aquilo, mesmo sabendo que aquilo faz mal. É, Entende? E tá tudo bem. O problema é quando você não sabe que aquilo faz mal e você fica culpando o metabolismo. Fica culpando. engraçado, né? Comigo aconteceu com o queijo e a farinha, né? O queijo, ele tá dentro da zona verde, né? A gente tem permitido. Aí você viu que no comecinho, dentro daquela ansiedade do começo, eu comia muito queijo. Aí depois você falou, ó, dá uma reduzida no queijo, que o queijo pode ser um pouco, mas também não substituir pela carne. Mas como eu gostava de queijo, e o que eu descobri? Tinha vezes na minha vida que eu tinha dificuldade para ir ao banheiro. E não era o queijo, era o queijo com a farinha. Porque depois que eu tirei a farinha e continuei comendo queijo, eu não tive dificuldade. Então era a farinha que trancava naquele lugar e não deixava assim, sabe, você ter um momento de relax quando você vai ao banheiro, entendeu? Aquela coisa. Então, assim, no meu caso foi e descobri. Então era a farinha, não era o queijo. Aí depois também você deu um detalhezinho, né, que cada corpo é diferente, né? Então, uma coisa que não estava me deixando emagrecer muito era que eu estava comendo muito queijo e muito amendoim. E, se bem ele está dentro da zona verde, ele é um dos que estão aí mais gordurosos, né? E é incrível, cara. Você tira um pouco disso e você já começa a secar. Então, assim, é bem legal o acompanhamento que a gente tem, né? Porque vai para cada lugar. Vai para você pode ser isso, tenta por aqui, funciona, legal. Talvez para outra pessoa o queijo não faz tanto, o amendoim não faz tanto, mas então, e a gente tem aquela base, né? Que é aquela comida boa, saudável. Eu lembro que quando eu comecei, uma das coisas que me animou muito, as pessoas ansiosas, elas têm geralmente, né? Elas têm um negócio, ou é muito ou é pouco. Então, assim, naquela ansiedade, eu falei, nessa nova alimentação, eu posso comer esse tipo de alimento, mas a quantidade que eu quiser, até uma determinada hora, né? Isso me animou, eu falei, na minha cabecinha, né, aquela coisa de ansiedade, falar, se eu posso comer o que eu quiser, eu vou comer aquela quantidade de carne que vai ser animal, e eu fazia. Posso comer aquela quantidade de salada que vai ser animal, e aí eu fazia. Até que depois, naquela quantidade enorme de carne que eu colocava, com salada e com tudo, você pode fazer pratos maravilhosos nessa zona verde, né? Eu chegava na metade e já não tinha mais vontade. Falei, deixava a carne para noite, ou para mais tarde, não, né? Aí eu lembro até que eu comentei com você. Cara, eu consigo comer até aqui e depois já não sinto mais fome. Aí você me explicou, é claro, porque essa alimentação está verdadeiramente te nutrindo. Então chega um momento que você já saciou, o corpo já está, sabe, com aquele alimento que ele precisa. Então aí, naturalmente, comecei a reduzir a quantidade, porque eu já não precisava mais daquela quantidade assim, sabe? Então aí você vai dosificando e entendendo que, na realidade, quando você come comida boa, você já não tem vontade de comer. É claro, se você pega aquele doce, pega aquela empada, aquela coisa, vai te dar vontade daqui uma hora. Então isso me fez repensar o que eu estava colocando para dentro de mim, sabe? Fora o detalhe da pele, a transpiração, sabe quando cai, que não tá salgada, não tá aquela coisa salgada assim quanto antes, né? Você toma um banho, você fica com a pele boa, não sei como explicar. O cabelo muda também, o movimento, sei lá, o teu andar de manhã muda. E aquela coisa também, o plano é perfeito, no meu ponto de vista, porque hoje em dia a gente tem muita atividade, né? Ainda mais quando tem criança pequena, mas é tão específico e tão bom que em 25 minutos, vamos supor meia hora, você já está até de banho tomado. E tomando o segundo café, ou tomando café. Então, assim, se por 20 minutos de exercício da minha vida, mais 10 minutos de banho, eu já estou pronto. E até hoje, eu faço os exercícios de manhã e eu fico com melhor humor.
eu fico com humor assim, sabe, para encarar o dia fantástico. Teve vezes que, sei lá, até por um pouco de preguiça ou porque estava complicado o negócio no trabalho, não fiz o exercício de manhã, aí acabo fazendo à tarde, já não é a mesma coisa, porque você fica com o cansaço do dia. Eu sinto uma falta daquele exercício, daqueles 25 minutos de manhã, é incrível, né? Então, assim, pô, você come bem, você gasta menos dinheiro, presta atenção, você gasta muito menos dinheiro. O bolso, ele pesa muito menos comendo desse jeito. Mas é claro, porque eu ia à feira e comprava fruta e verdura para a semana toda. Não é a mesma coisa que você ficar indo no supermercado cada um dia, comer 2, 3 vezes por dia. Você acaba gastando muito mais, faz a diferença. Você está alimentado e depois você tem a parte física que te deixa muito, muito bem. Te deixa de bem humor, você se olha no espelho que tá legal, entendeu? Então, assim, tudo isso muda a tua vida, né? Então, não é por um acaso que a alimentação e o esporte eram dois pilares fundamentais da Grécia antiga, né? Não é por um acaso. Esse pessoal aí estava num outro planeta, né? Outro Então, planeta. assim, quando a gente faz hoje, parece uma coisa, tô saindo do normal. Mas, na realidade, o normal deveria ser isso que a gente faz, né? Não é? Não, na verdade, isso deveria ser sempre assim, né? Porque se a gente pega os sábios, né, como você falou mesmo, a gente busca lá atrás, eles já falavam isso lá atrás, né? Já falavam isso o tempo todo é isso. Então, quando você sai desse padrão, que supostamente é o padrão correto de se viver, se exercitar e comer bem, você fica doente. Então, seguir um padrão, esse é o caminho, né? Meu querido, olha, que bate-papo gostoso, né? A gente Bom, poderia né? ficar aqui a noite toda Um muito dia. feliz, né? Hoje eu te mandei uma mensagem, falei, vamos contar um pouquinho dessa história, porque eu queria saber como é que você tá. Porque a última vez que a gente conversou, se não me engano, você estava assim, né? Sim, tava. É. Verdade. E aí você Verdade. falou, Tia, eu quero definir. E hoje você É, está assim. E eu queria saber como que, para a gente fechar essa live aqui, como sim. que você está se sentindo assim agora, gente? Olha para isso. Surreal. É, cara, tô me sentindo super bem. Tô sentindo até os outros músculos do meu abdômen que eu não conhecia ou nunca tinha percebido. É, adoro como fica a roupa em mim, sabe? Olha, eu tinha uma mania quando eu estava no 106. Sabe quando você fica puxando a camisa, pensando que aquilo vai te emagrecer? Sabe aquela coisinha que você fica sentado? E a minha mania era que eu colocava a mão, eu cruzava a minha mão, né? Qualquer reunião, qualquer lugar, eu cruzava a mão por cima da barriga. Uma coisa assim, sabe? Um instinto de esconder e tal. E agora eu tô mais aberto, né? Fisicamente eu sento e já não tem aquela coisinha sobrando, né? Então, assim, claro, eu ainda tô na. Ainda eu tô no caminho. Eu sou muito exigente comigo, então eu quero chegar naquele ponto exato, sabe? Então, tô indo. Mas tem. hum, eu gosto, por exemplo, de tomar banho e ver que o músculo do meu ombro eu consigo ver. De manhã eu acordo e me sinto muito leve, sabe? Eu não janto quase, né? Não tô jantando, então assim, me sinto muito, muito flexível. Hum? Uso uma calça assim que eu comprei quando eu estava gordinho e não entrava. Aí eu guardei e falei, vou deixar para quando eu estiver bem. E a calça agora fica larga. Então, assim, sabe, é um estado de ânimo muito bom. Por quê? Porque eu estou me querendo. Agora comecei a me querer nesse aspecto muito mais do que antes. Então, assim, tô amando. Tô amando. Quando eu como uma coisinha assim, sabe, a gente tem esse dia permitido, né? Eu não gosto muito de álcool, mas assim, um docinho eu gosto. Eu como, mas eu fico com aquela coisa, pô, sabe, chega naquele ponto de exigência que eu falo, não sei se foi tão gostoso assim, sabe? Então, assim, tô me sentindo super bem. O meu andar
modificou completamente. Quando eu vou jogar bola, quando eu me jogo no chão, sabe, eu faço uma cambalhota assim, mas não é que eu estou produzindo, sai naturalmente. É claro, eu tirei 25 quilos. Imagina você andar na vida com aquele disco de 25 quilos da academia. Era isso que eu tinha. Eu tinha uma filha dentro, sem ter ficado grávida. A minha filha pesa uns 22 quilos. Imagina que eu tinha uma Paulina dentro. Então, claro, para você se mexer, para você fazer tudo aquilo, é bem mais difícil, né? Então, assim, desde o ano passado, de agosto, para agora, eu estou experimentando uma coisa muito boa, que chega até no lance espiritual, sabe? Assim, eu estou me sentindo diferente. Então, assim, é fantástico e é por isso que eu recomendo, super recomendo. Escutar o que o tio Ed tem para falar, escutar o que a Rafa tem para dizer a história dela, o treino de sábado de manhã, para você começar com o final de semana assim, sabe, fantástico. É legal você se cuidar no que você come. É muito legal. Você começa a ter um gosto por se cuidar, sabe? Aquele alface, aquela coisinha verde que você pode temperar, fica gostoso. Aí você começa a achar umas receitas. Aí você vê que você misturando isso com exercício, a roupa já fica diferente, sabe? O cabelo muda, a tua pele, tudo. É tudo assim, é um conjunto, sabe? É um conjunto de coisas, né, que são muito boas. As pessoas começam a te perguntar, você até dá alguma dica de alguma coisa, assim, sabe? Eu parei de comer carboidrato, não estou comendo mais. Aí a pessoa aplica isso por 5 dias e se sente fantástica. Aí fala, cara, lembra que você me falou que não estava comendo mais farinha? Lembro. Fiz por 5 dias e me sinto nas nuvens. É que é isso aí. É bem por esse lado, né? Então, assim, você acaba até inspirando outras pessoas a, pelo menos, se animar a conhecer por um pouquinho de tempo aquilo lá, né? Então, assim, eu estou me sentindo super bem. Eu alinhei minha conduta de alimentação e que vem com aquele lado de exercício físico. E agora eu estou querendo aplicar, olha só, eu estou querendo aplicar a mesma disciplina, a mesma conduta, a mesma inteligência, né? Para outras coisas na minha vida. Então eu falei assim, se nisso aqui eu conseguir alinhar, quer dizer que num outro aspecto na minha vida eu também tenho que alinhar. Se eu sou capaz para isso, para aquele outro lado lá eu também sou capaz. Então, vamos dizer que agora eu já estou num ponto bem legal. Então posso ir para a próxima. Você me falou uma coisa muito legal na outra conversa que a gente teve, que quando a gente está nessas mudanças, a gente não pode querer fazer muitas mudanças ao mesmo tempo, né? Porque é uma loucura. Então, eu esperei para fazer essa mudança aqui, e agora eu considero assim, a minha cabeça com relação à saúde alimentar mudou. O físico é o reflexo disso, o que você mostra aí na foto, né? Bom, então agora sim, depois de alguns meses, vamos para a próxima. Qual será? Então aí cada um tem na vida alguma coisa que endireitar, né? Então eu já endireitei, vamos supor, e ainda continuo lutando nessa parte. Agora eu vou para a próxima. Então imagina o quanto isso me ajudou, né? É assim que eu me sinto. Top, top. Mas você falou uma coisa muito bacana que eu tenho, que é legal, principalmente nessa idade mais 40, é o que você precisa priorizar primeiro. Olha que doideira. Eu conheço muitas pessoas que priorizam carro, priorizam casa, priorizam bens materiais, mas não priorizam a saúde. Você falou assim, Ed, agora olha que legal que você falou. Cara, eu tô bem pra caramba, perdi 25 quilos, me sinto super saudável. Cara, resolvi esse BO aqui. Resolvi esse problema que é seríssimo, que é me levar pro buraco. Eu tava encurtando a minha vida. Resolvi esse problema e agora eu vou aplicar a mesma disciplina para outras áreas da minha vida. O problema é que quando você é muito disciplinado para outras coisas e não para o seu corpo, não para a tua saúde. Então, onde você está colocando mais foco? Na sua casa, no seu carro, na sua moto, nas sentadas de boteco ou na tua saúde? Então,
prioridade, entende? Então, qual que é a sua prioridade hoje? Isso é extremamente importante, porque se você está focando no lugar errado, vai chegar um momento que o teu corpo ele vai chegar uma hora e vai pedir água. Ele vai começar a falar para você que está dando ruim. E aí, se você não olha para ele, vai chegar um momento que vai chegar com 50 anos, você não está nem andando mais. Né? Então, o corpo ele não vai ficar doente do nada. Ninguém fica diabético em 1 ano, 2 anos. Uma pessoa fica diabética em 15 anos. Mas ela está avisando, o corpo dela está avisando lá atrás que ela está ficando doente. É. Né? Ela vai lá, percebe que está com resistência à insulina, mas não faz nada. Aí chega a glicemia mais alta, pré-diabetes, diabetes, pum, tomou remédio. Mas quantos anos que ela está subindo já essa glicemia, esse açúcar no sangue? E isso acontece para tudo na vida. Nada acontece por acaso. O problema é quando você não se olha. Então o ponto é esse. Meu querido... Tem um lance aí que eu queria falar, uma coisinha rápida, que sempre tem... o mestre só pode aparecer quando o aluno está aberto. Quando o aluno está aberto, é aí que vem o mestre, né? Então, queria agradecer você, tio Ed, que você tem falado assim para mim nesses meses. Sabe quando você está aberto e você está pronto para quando uma frase modifica muita coisa da tua vida? Então, dessas aí, você tem falado umas 4, 5, que, sabe, entra assim, vai direto no coração, né? Então, isso acontece quando o mestre é mestre, porque tem a sabedoria, mas o aluno, ele está aberto para abrir. Então, o aluno abriu e o mestre tem coisa para colocar lá dentro, né? Então, queria agradecer e por isso que eu super recomendo, né? Tem algumas frases do tio Ed que ele fala e elas vão lá. Então, assim, você já é diferente depois daquelas palavras que entraram, né? Então, eu sou muito grato a você, que é meu mestre, meu mentor nessa etapa da minha vida. É impossível já esquecer de todo o nosso caminho, né? E super recomendo para todos entrar em contato com eles, com o tio Ed, com a Rafa, passar, pelo menos, se dar a oportunidade de ter essa experiência. Depois a pessoa vê como é que foi para cada um deles. Tem gente que está no momento, como eu, e vai fundo. Tem gente que fica uma meia boca aí, faz um tempo. Tem gente que ainda não está preparado, como eu estava no começo, que não estava pronto, e fiquei escutando quase 1 ano, o sarado depois dos 40, até que o momento chegou e vai. Mas assim, eu convido todo mundo a se dar a oportunidade de pelo menos tentar. Vamos ver o que acontece aqui, né? É um ambiente super saudável, é um ambiente super honesto, é um ambiente que, se você realmente quer uma mudança, vai te dar essa mudança, né? Então, assim, legal ter um mentor, uma mentora como a Rafa e o tio Ed e toda a equipe que tem por trás, né? Então é bem legal, assim, sabe? Super recomendo. Já faz... Comecei em agosto, tô até agora. A gente tá tendo uma live hoje. E hoje de manhã eu fiz exercícios. Hoje eu tô em jejum, entendeu? O negócio tá rolando. Sabe quando os empresários, que eles têm muitos negócios funcionando, sem eles trabalharem para cada, sem eles estarem presentes? Então é uma coisa assim, sabe? Você seria o grande empresário do corpo que está fazendo os corpos do mundo trabalhar sozinhos, entendeu? Com alguns você consegue diferente de cada um, porque vai na pessoa também, né? Então, assim, sou super fã, modificou muito a minha vida e o meu jeito de pensar, e é isso, né? É assim que eu queria dizer isso. Não, top, muito obrigado. Eu que sou seu fã, né, cara? A gente conversa muito aqui, eu vejo assim, o grande ponto aqui, isso é meu trabalho, obviamente, né? Isso tem custo, tem que pagar hoje, o programa sai depois que tem 8 funcionários, então isso tem escritório, tem CNPJ, tem imposto a pagar, mas é isso, é olhar para uma foto dessa, toda vez que eu fico cansado, cara, eu tô muito cansado, época de lançamento, abrir turma nova, eu fico muito ansioso também, porque é muita gente nova, eu quero entregar resultado, eu quero pegar na mão, eu quero saber como é que tá, então isso tem uma demanda, eu sou um cara que tem dificuldade para delegar, apesar de ter uma equipe muito grande, eu quero abraçar tudo, eu fico louco, eu fico com febre, estoura espinha, ó, tô até com coqueira aí. Né? Ó, fora filho, gato e cachorro, né? Não, fora eu tenho outra empresa que tem 18 funcionários, que é uma academia que a gente tem aqui no Rio. Então, o que acontece? Mas o que me faz hoje continuar é exatamente olhar para uma foto dessa, entendeu, Martim?
E, cara, e levar isso como, sei lá, a melhor coisa para um professor, ele olhar o resultado do aluno dele. É? Você sabe que a coisa que é mais fantástica é quando um aluno supera o professor. Entende? Quando ele É, começa a perceber que o teu aluno está melhor do que você. E eu vejo muitos de vocês isso, entendeu? Eu falei, caraca, e eu já começo a aprender com vocês, porque vocês começam a me ensinar coisas que eu nunca. Eu estou só escutando o que você está falando para tentar ajudar mais pessoas, porque você já é isso é um quarentão fora da curva, você já tem o seu marco, aí. você já É isso aí. conquistou, você já chegou lá. Então, o que, que você fez para chegar lá? E a gente vai construindo junto isso, e agora a gente pega outras pessoas, obviamente cada um na sua individualidade, mas os padrões são muito parecidos. E a gente segue aquilo que dá certo. A gente não fica atrás inventando uma roda, né, de um carro. Não. E esses são os padrões que já dão certo há muitos anos. Isso. Aqui já passaram centenas de alunos. Então vamos seguir esse padrão. Eu costumo chamar esse padrão de uma reprogramação metabólica. Esses padrões vão reprogramar o seu metabolismo, são feitos de formas naturais, vamos focar no básico bem feito, que você vai chegar lá. Então é isso. Cada um no seu tempo, tem gente que vai perder muito peso, outros menos, mas é uma questão de dedicação. Dedicação ao Isso. projeto, né? Exato. Meu querido, olha, muito obrigado, muito feliz, tá? Você é um cara que eu tenho uma honra que está aqui do meu Eu lado o tempo também. todo, a gente já trocando ideia. E tem coisa nova, tá? A gente vai fazer um evento, estou tão feliz com essa comunidade, com essa galera que entendeu isso, que a gente vai fazer um evento só para quem já é do programa. Uma coisa Legal. de graça para vocês lá dentro da comunidade, para Legal. tentar fazer com que vocês continuem nessa evolução, né? Porque vocês também precisam ser motivados, mesmo quando vocês chegam no patamar como esse. Então a gente está criando algo dentro da plataforma, não aqui no Legal. Instagram, mas uma coisa só para vocês, porque eu sou muito grato a Deus, né, principalmente vocês, por me ajudarem também a propagar todo esse projeto aqui. Tá bom, meu querido? Olha, fica com Deus. Você consegue sair aqui? Que eu vou só dar o último recado para a galera aqui. Beleza. Grande abraço para todos aí. Obrigado, tio Ed. Quando precisar, é só me chamar. Abraço, meu mentor. Tchau, Fica com tchau. Deus.